Sabemos que é um pouco constrangedor por causa da lama, mas em tudo damos graça, porque o Senhor é bom. Abençoe as famílias, proteja aqueles que estão, de repente, em uma situação mais desfavorecida por causa do terreno baixo. Isso causa um pouco de transtorno. Senhor, nós te agradecemos por chegar aqui. Agradeço pela vida do Alexandre, pela vida do Abraão, pela vida da dona Fátima e de cada irmão aqui nesse lugar. Seu neto, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Obrigado. Vamos lá, gente. Amigos, hoje eu quero trazer aqui uma reflexão muito linda, porque nós vamos falar do Espírito Santo. Amém? Nós vamos falar do Espírito Santo e nós vamos explicar algumas, pelo menos 12, confusão, ou seja, complicada acerca do Espírito Santo. A interpretação acerca das bênçãos, dos dons do Espírito. A capacitação que o Espírito Santo desenvolve em cada um de nós para a obra do Senhor Jesus. Amém? Você precisa entender uma coisa: sem o Espírito Santo, o ser humano não pode e nem consegue professar uma fé em Jesus Cristo. Você está entendendo? Sem o Espírito Santo, você não consegue controlar os impulsos que muitas vezes essa natureza pecaminosa nos impulsiona. Então eu quero trazer uma orientação para você acerca da função do Espírito Santo, porque Jesus disse assim: é necessário que eu vá para que ele venha. Mas existe muitas interpretações acerca dos dons, acerca do fruto do Espírito em nossas vidas. E pela palavra de Deus nós vamos trazer para você um contexto correto de como aplicar e de como nós podemos ser usados e trabalhar pela inspiração do Espírito Santo. Ok? Então o tema aqui é pelo menos 12 confusões que causam uma certa complicação quanto à questão dos frutos do Espírito na vida do ser humano. Amém? Então fique atento para que você não perca nenhuma dessas nossas referências. Você que pode ler, a gente tem as Bíblias aqui disponíveis para você, tá bom? Então vamos lá, amigo. No mais a gente vai acompanhar e está passando aqui as referências para você. Já quero agradecer a Deus aqui pela presença das nossas irmãs que estão ali na frente, nossas amigas. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Vamos lá, presta atenção aqui, ó. Quantos idiomas existem no mundo? Você tem uma ideia de quantos idiomas existem no mundo? Existem cerca de 6.912 idiomas. Vamos aprender aqui que isso aqui é importante, ó. Existem cerca de 6.912 idiomas. Estima-se que haja entre 300 e 400 línguas ainda não catalogadas. Imagine, nós vivemos em um mundo bem complexo e bastante povoado, né? Então, no mundo conhecida, existe pelo menos 6.912 línguas, ou seja, idiomas. E estima-se que haja pelo menos 300 ou 400 línguas ainda não catalogadas, ou seja, que ainda não é conhecida ou falada assim por outras pessoas. Ok? Então nós já temos uma ideia aqui que existe uma variedade muito grande de línguas, sim ou não? Imagine, irmão, um mundo onde há uma grande variedade de línguas. Se juntasse todo mundo, ia ficar uma confusão. E eu não iria. Como é que nós ia conseguir saber o que fulano queria? Tu já viu aquele ditado que diz assim: eu não sei o que mudo quer. Porque o mudo ele não fala de uma forma legível ou que você possa entender. Ele faz só lá os gestos dele, né? Não é verdade? Então precisa ter uma linguagem pela qual a gente possa entender. Então por isso é necessário que a gente conheça as línguas. Então nós temos pelo menos 6.912 línguas conhecidas ou idiomas conhecidos e pelo menos 300 a 400 línguas ainda não catalogadas. Dona Maria, seja bem-vinda, viu? Estou feliz de vê-la aqui, viu? Essa moça é a sua filha? Hã? Sua sobrinha? Seja bem-vinda, viu, amiguinha?
Seja bem-vindo. Hoje nós estamos falando sobre o Espírito Santo. E para nós entender sobre esse assunto, nós temos que entender que o Espírito Santo é Ele que nos capacita. Ele distribui nós os dons. Ele é que capacita a humanidade a desenvolver certos dons. Ou seja, forma dele trabalhar. Ele tem um dom especial. A gente entende quando fala de dom, a gente fala que aquela pessoa ela tem uma especialidade, ela tem uma facilidade em executar qualquer função, sim ou não? Poxa, aquela pessoa ali tem um dom para quê? Para tocar, outro para cantar, outro para mexer em um computador, né? Eu vejo ali o meu amigo lá, o sonoplasta, ele tem um dom, ele consegue interagir direito, ele faz coisa ali que eu não sei nem para onde vai. Agora eu pego o violão que eu faço coisa aqui que ele não sabe nem para onde vai. Ou seja, dons diferentes, mas Deus deu a capacidade para cada um, sim ou não? Então nós estamos falando aqui das línguas, dos idiomas, porque isso causa uma certa confusão interpretativa quando nós vamos falar do Espírito Santo. Mas a Bíblia é bem clara acerca do que o Espírito Santo veio e qual é a representatividade dele, o papel dele em nossas vidas. Jesus disse assim, é necessário que eu vá para que ele venha. Se eu não for, ele não venho, mas quando eu for e ele vier, ele vos guiará em toda a verdade, em toda a justiça, quanto ao juízo, quanto ao pecado. Sem o Espírito Santo, nós estamos facilmente sendo enganados por qualquer tipo de filosofia ou doutrinas. E a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas seriam facilmente enganadas até por doutrinas de demônio, ou seja, até os santos. Você imagina o perigo que é? É por isso que nós temos que ter o conhecimento da palavra de Deus para que nós possamos de fato usar. Então vamos lá mais um pouco de curiosidade. Olha só. A mais falada, o idioma mais popular do planeta, por incrível que pareça, é o mandarim, o principal dialeto chinês, falado por algo em torno de 870 milhões de pessoas. Já pensou? Mandarim, meu irmão. Só se vocês já viram os caras falar em mandarim, é como um chinês falando, né? Um árabe falando. A gente não é só rala, a gente só sabe que rala alguma coisa, não sabe se é o joelho, ou se é uma mandioca, ou se é um milho, né? Mas é uma ralação terrível. Mas é uma linguagem que eles conhecem. Só para que a gente possa entender, pelo menos 870 milhões de pessoas dominam esta língua. A segunda língua mais falada no mundo é o hindi, ou seja, a língua oficial da Índia, usada por cerca de 500 milhões de pessoas. O povo índio, se você pegar o teu telefone lá e dar uma pesquisada lá, você vai ver como é que é o comportamento dos indianos. E a maneira como eles falam é extremamente estranha para nós, sim ou não? É por isso que quando nós vivemos falar na palavra de Deus, línguas estranhas, é porque é estranha para nós. Não faz sentido, a gente não sabe para onde vai, nem para onde veio, onde começa, onde termina, qual é o meio. Se não houver alguém que possa interpretar ou traduzir, a gente fica totalmente o quê? Perdido. Ok? Em segundo lugar está a Índia, né? Aí temos o espanhol, que vem em terceiro lugar, o inglês em quarto, e o nosso português está pelo menos na sétima colocação da língua mais falada no mundo. Interessante, né? Isso aqui, sabe por quê, irmão? Porque a gente precisa entender que o Espírito Santo é Ele que capacita o ser humano. Ele distribui os seus dons para o ser humano. Por exemplo, essa jovenzinha aqui, a sobrinha da Dona Maria, ela deve ter um sonho de se formar em alguma área acadêmica, né? Então, para isso, ela precisa estudar e se dedicar naquela área. Então, o Espírito Santo, pela fé, pela vontade e busca dela, vai capacitar essa moça a se formar naquela área e vir a ser até uma doutora naquela área. Porque o Espírito Santo vai abrir na mente dela o entendimento, a racionalidade, a criatividade para executar aquela função. O Espírito Santo nos capacita assim. É o Espírito de sabedoria de Deus. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, então o tabernáculo tinha vários utensílios, tinha tecidos, tinha engates, tinha ornamentações de várias. Então Deus derramou o espírito de sabedoria naquele povo para que eles trabalhassem, um com ouro, outros com metais, outros com cobre, outros com tecido, outros com curtição de couro, outros com medida. Você entende? Então Deus distribui os seus dons. Então aqui nós temos pelo menos as línguas mais faladas aqui. Aí o português está pelo menos na sétima colocação. Vamos lá, mais curiosidade. Olha só, mais e menos. O país com mais línguas no mundo é a Papua na Nova Guiné, onde são faladas nada menos que 820 idiomas diferentes.
O país com mais língua no mundo. Imagine você morar num país desse aqui, lá na Papua da Guiné, lá o pessoal fala pelo menos 820 idiomas diferentes. Isso deve ser uma loucura, mas o povo lá consegue se comunicar, sim ou não? Né? Interessante que lá o povo lá são inteligentes, né? Porque para aprender esse tanto de língua aí, meu irmão, eu fiquei pensando quando eu estava estudando isso aí, fiquei pensando, caramba, eu devia ter passar pelo menos uns 3 anos lá na Papua Guiné, vou vir falando na poliglota no mundo, ó. Vou falar a língua lá que só, meu. Agora não sei se quando eu chegar aqui na igreja, se eu abrir a boca para falar numa língua lá da estrangeira lá, se esse povo vai me entender. Né? Se eu não trouxer um de lá para traduzir aqui, ninguém vai entender, sim ou não? Então vamos lá. Olha, a vizinha Indonésia é a vice-campeã com pelo menos 742 idiomas. Interessante, né? Ó, no outro extremo, já lá na Coreia do Norte, é o único país que só se fala uma língua só. O cara é tão ditador que ninguém aprende mais nada a não ser a língua dele lá, viu? É miserável. Desculpa a expressão. Mas lá na Coreia do Norte, lá ninguém entra lá não. A Bíblia não pode entrar se tu for pego lá. Hoje estava saindo uma notícia aí que uma família estava sendo executada porque eles estavam prósperos. Tipo, eles tinham algum negócio e estava rendendo, estava dando lucro para eles, e o governo mandou matar eles, simplesmente. Imagine você morar num país desse que você não pode ter nada, você não pode falar nada, e lá você não pode aprender nada. É um regimento totalmente cruel. Então, é assim que funciona lá para o rumo da Coreia, lá do Norte, lá, ok? Vamos lá. E em seguida vem o Haiti com 2 idiomas. Né? Aqui no Brasil nós falamos o quê? Nós falamos português, né? Mas também tem o português que o povo inventou, né? Hã? Não entendi. Meu Deus, eu não entendi não. Não, tem a língua indígena, né? Mas a gente está falando da língua oficial. É claro que nós temos as línguas indígenas, né? Mas existe o português que a gente inventa também, né? Um tiquinho, né? Bili, nã, né? Não é nã, né? Lá no Maranhão então, meu irmão. Ok? É a nossa linguagem do brasileiro, né? Então aí não entra no mundo da rapaziada aí, pode crer. É o bicho, já é. Ok? É a linguagem, vamos lá. Então oficialmente nosso país ele tem, né, se fala o português. Aí nós temos essa quantidade de linguagem aqui. Vamos lá. Qual é a ordem de Cristo a seus discípulos? Agora nós vamos entrar na Bíblia, né? Vamos falar aqui, vamos ler Mateus 28. Olha o que Cristo falou. Primeiro nós vimos aqui que existe uma variedade de língua no mundo. Pelo menos 870 e poucas linguagens no mundo diferentes. Pelo menos umas 300 e 400 que existe, que nem catalogada foi. Vocês viram que a língua mais falada é o mandarim, em seguida vem o hindi, né, lá da Índia. Aí vemos lá o povo no Haiti, na Papua Guiné, que tem uma diversa de linguagem. Mas o que Jesus mandou os seus discípulos fazer? Vamos lá, capítulo 28. Quer uma Bíblia aí, Maria, para tu acompanhar? Tá bom? Tu quer? Como é que é o teu nome? Yasmin? Ok. Vai uma Bíblia aí, guerreiro, para você acompanhar? Opa, então vamos lá. 28, Mateus 28. Olha o que Jesus pede para os seus discípulos fazerem. Diz assim o texto. Eu vou apressar um pouco, porque senão a gente vai sair tarde daqui. Diz assim, ó. 28, 19 e 20. Jesus disse, olha: portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus disse para os discípulos dele, ó: vão por todas as nações, ensinando. Agora me diga uma coisa. Os discípulos, a ordem deles era ir. Mas se no mundo tem tanta variedade de língua, eles nasceram ali na região da Judéia e de Israel, eles tinham uma linguagem, como é que eles se comunicar com outros povos? Se Jesus enviou, Jesus vai capacitar. Se eles têm o Espírito Santo vai capacitar. E nós vamos ver mais na frente o que foi que aconteceu pelo Espírito Santo. Ok? Então, a ordem de Cristo foi ir pregar o Evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Primeiro critério da salvação, crer.
Isso não vem de nós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Crê em Jesus Cristo. Mas está dizendo também que é para nós ser batizados, sim ou não? E pregar esse evangelho. Vamos lá. Outra coisa aqui, ó. A missão de pregar o evangelho em todo o mundo. Para ensinar é indispensável conhecer a língua falada do estrangeiro. Ou seja, para a pregação dos evangelhos, os discípulos precisavam ser capacitados pelo poder divino. O responsável pela capacitação é o Espírito Santo. Então assim, Jesus, ele chama, capacita e envia. Jesus, ele pode capacitar qualquer ser humano para executar qualquer função. Tem a quem use a capacita para ser um orientador, um administrador da igreja, outros para pregar, outros para levantar algum tipo de trabalho. Eu, por exemplo, o Senhor me deu ou está me capacitando para que eu possa transmitir mensagens para vocês. Além de outros dons que o Senhor me deu de louvar, inclusive eu vou cantar aqui com vocês também. Acho que amanhã eu vou trazer o violão aqui para cantar também mais uma canção com vocês aqui, tá bom? Então, veja bem, Jesus deu ordem para os discípulos, mas o Espírito Santo os capacita para que eles possam ensinar em outras línguas estrangeiras, para que a pregação do evangelho possa alcançar essas pessoas. E a pregação do evangelho, os discípulos precisavam ser capacitados, e essa capacitação também é um poder divino. Amém? Está entendendo vocês? Vamos lá. Qual é o papel do Espírito Santo na vida dos cristãos? Vamos em 1 Coríntios lá. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo de número 4 e 7. Veja bem, sem o Espírito Santo, amigo, fica difícil para nós. Então qual é o papel do Espírito Santo na vida do cristão? O cristão, ele precisa do Espírito Santo. Quem é o cristão? Aquele que crê em Cristo. As pessoas dizem, mas eu sou um cristão, eu sou um crente. Você é crente em quê? Eu sou crente porque eu creio em Cristo. Tudo bem, então você é uma espécie de cristão, certo? Mas o cristão, de fato, ele precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado pelo próprio Cristo para que nós pudéssemos receber as suas virtudes, os seus dons, os seus frutos. Então qual é a função do Espírito Santo na vida do cristão? Paulo diz assim, capítulo de número 12, 4 e 7, ele diz: ora, os dons são diversos. Ele diz, mas o Espírito é o mesmo. Ele fala, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então, para que serve o Espírito Santo na vida do cristão? Para um fim proveitoso, ok? Para haver utilidade na vida da gente, para que nós possamos ser útil, ok? Então o Espírito Santo, ele causa em nós um fim proveitoso. Então é como diz a palavra de Deus aqui, veja bem, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então por isso que eu digo, uns são capacitados para cuidar de uma coisa, outros de outra coisa, mas o fim é sempre proveitoso, ou seja, para a edificação de todos. Não posso ter o Espírito Santo, mas a única edificação que tem nele em mim é para mim mesmo. O Espírito Santo trabalha em comunidade, ele trabalha em coletividade, visando um fim para todos. Edifica a pessoa, mas precisa edificar a igreja também, ok? Vamos lá. O Espírito Santo capacita os cristãos com os dons espirituais. Dom de Deus, o dom de Deus tem um fim proveitoso, ok? Vamos lá. Terceiro, quando aconteceu pela primeira vez o dom de línguas? Aqui nós temos que entender essa questão aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Capítulo 2, versículo do 1 ao 4, ok? Está na página de número 1022. Achou aí, Abraão? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quando foi que aconteceu pela primeira vez o dom de línguas? Vocês viram aqui, amigos, que línguas está falando de quê? De idiomas, né? Línguas
estrangeiras, ou seja, estranhas, estrangeiras. Vamos lá. Vamos ver o texto. Diz assim, ó: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram discípulos entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ok? Quando foi que começou ou aconteceu a primeira vez o dom de língua? Estava lá um grupo de pessoas reunido no mesmo lugar, como estamos nós aqui, ok? Eles estavam sentados, quando de repente aconteceu como o som de um vento muito forte, e foram vistas para as pessoas que estavam naquele lugar como línguas repartidas de fogo, e aquelas pessoas que estavam ali naquele lugar, elas foram capacitadas pelo Espírito para entender o que aquelas pessoas que estavam ali estavam falando. Detalhe, naquele lugar não existia ali apenas pessoas que falavam o mesmo idioma, tinha pessoas de vários outros pontos, de outros países, estrangeiras, mas o Espírito Santo ali capacita essas pessoas a entender. Veja bem o que diz aqui, ó. Festa do Pentecostes, está dizendo aqui no texto assim, ó: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Olha só, diz assim, ó: a palavra grega que significa quinquagésimo acontecia 50 dias depois da Páscoa. Acontecia no fim da primeira colheita do ano, e os judeus se juntavam para oferecer uma porção da colheita. Ou seja, o texto diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, os 50 dias que depois da Páscoa, obrigado, irmã. Os 50 dias depois da Páscoa, tinha a festa da Páscoa do judeu. Aí 50 dias depois, eles se reuniam para essa festa aqui, que era a festa quinquagésima, que por isso está falando aqui, 50 dias depois, acontecia no fim da primeira colheita, ou seja, a primeira colheita. Terminou a Páscoa, 50 dias depois, começaram agora a festa da primeira colheita do ano, que é o dia de Pentecoste. Ou seja, um dia, terminou a Páscoa, passa-se 50 dias, é o 50º dia, 40 dias, vamos supor que 10 dias depois, né? Vamos lá. Aí eles vão se reúnem para a festa da colheita, da última colheita, ou seja, a primeira colheita. Peraí, está me confundindo. Ó, no fim da primeira colheita do ano, ou seja, eles colhiam, estavam colhendo a primeira colheita do ano. Aí no final dela, quando já está terminando a colheita, eles se reuniam ali para festejar. Então foi nessa ocasião em que eles estavam reunidos para oferecer esse sacrifício dessa colheita, que manifestou o Espírito Santo entre eles, ok? Quem estava em Jerusalém quando o dom de língua se manifestou? Atos capítulo 5. Ainda aí, continua aí, vocês estão aí? Olha só o versículo 5, ó. Estava morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Tinha pessoas de todas as nações, certo? Lá em Jerusalém. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ok? Ou seja, as pessoas ficaram impressionadas porque tinha muita gente naquele lugar lá, mas eles estavam vendo que todo mundo estava falando na língua deles, ou seja, eles estavam entendendo o que eles estavam falando. Diz mais o texto assim, ó, no versículo de número 6. Já foi. Assim, quando se foi ouvida aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na própria língua. Quem estava em Jerusalém? Um grupo de pessoas, ou seja, pessoas de muitos outros lugares, ou seja, de várias nações lá naquele dia.
as pessoas compreendiam o que os apóstolos falavam. Versículo 7 e 11 diz assim: estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus esses que aí estão falando? Ok? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Aí, agora nós vamos ver o texto falando aqui que tipo de nações ou que tipo de povos é que estava ali. Eles falam aqui, ó, estava lá os partos, os medos, os elemitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua. Bom, Jerusalém era a terra onde se adorava a Deus. Então, era também uma passagem, eu acredito que também era um ponto de mercadorias, mas eles estavam lá porque eles estavam reunidos para a festa de Pentecostes. Muitos deles, como está falando ali, prosélitos, ou seja, pessoas convertidas ao cristianismo, de vários outros pontos da Ásia. Então, eles estavam reunidos ali. Tinha tanto romano, tinha Medo, Passo, mas era prosélitos cretenses de Roma, do Medo e Passo. Ou seja, esses prosélitos aí eram aquelas pessoas que tinham agora se convertido, ou pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus e estavam concordando com elas. Então, naquele momento, eles também viram a manifestação, mas era uma festa, tinha muita gente. Podia estar lá mercadores, é claro, assim como turistas também, mas tinha judeus, tinha romanos, tinha egípcio, tinha pessoal da Mesopotâmia, tinha de Cirene, tinha da Etiópia, tinha do Ponto, da Ásia, tinha de vários lugares. Então essas pessoas, eles estavam entendendo na língua materna dele. Quando fala materna, amigo, nós vamos entender aqui, ó, as pessoas entendiam o que os apóstolos estavam falando. Língua materna é a língua que falamos em nossa nacionalidade. Por exemplo, Japão, japonês, Alemanha, alemão e Brasil, português. Mas eles entendiam na própria linguagem deles. O Espírito Santo os capacitou naquele evento, naquela situação, entenderam o que os apóstolos estavam falando. Porque eles estavam pregando Jesus Cristo. Mas tinha pessoas de vários lugares ali, mas eles estavam entendendo na linguagem deles aquilo que o apóstolo estava falando. Jesus não disse para eles ir pregar a todas as nações. Então, se Jesus manda, ele vai te capacitar e as pessoas vão te entender. Por exemplo, nós temos um missionário que é daí não sei se é não sei se é peruano ou é chileno, mas ele consegue falar, mas dá para entender algumas coisas que ele fala. Ou seja, ele está palestrando lá, as pessoas estão entendendo. Um pouco dificultoso, mas estão, ok? Então vamos lá, as pessoas entendiam o que os apóstolos falavam. Ó, a palavra língua, aqui para nós entender, ó, a palavra língua no grego é glossa, que significa literalmente idioma. Dom de línguas é a capacidade de se falar outros idiomas. O dom veio para a pregação do evangelho para as pessoas de vários países, presentes no dia de Pentecostes em Jerusalém. Em Jerusalém estava acontecendo a festa do Pentecostes, ou seja, a festa da celebração da última colheita, da primeira colheita do ano, ou seja, né, a festa da primeira colheita do ano, era o fim dela, era o fim daquela colheita, então eles estavam festejando aquela primeira colheita do ano, era o final dela. Então ali estavam reunidas várias pessoas. Aqui é para nós entender aqui, irmão, quando a Bíblia fala sobre língua, ela está trazendo a palavra original para a língua na nossa tradução, é glossa, que ela significa idioma, ou idioma, aliás. Então o Espírito Santo nos capacita a falar em vários idiomas, é como eu estou falando, mas como é que eu vou aprender vários idiomas, irmão? Estudando. O Espírito Santo vai te capacitar para tu aprender. Conversando com alguém, você vai aprendendo. O Espírito Santo vai te capacitar para entender. Amém? O dom de línguas não foi acompanhado por um êxtase sentimental descontrolado. A mensagem foi compreendida de forma a haver resultados. Sabe por quê? Ó, naquele dia o
Os apóstolos estavam pregando a palavra de Deus, estavam pregando Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo deu capacidade para aqueles homens lá, porque tinham um objetivo ali, ok? Que aquelas pessoas entendessem a mensagem. E entendendo a mensagem, o que foi o resultado? 300 pessoas foram batizadas. Aliás, 3.000 pessoas foram batizadas lá, nesse dia. Os apóstolos pregaram, tinha lá pessoas de várias nações, mas o Espírito Santo deu capacidade para aqueles homens entender. E o que aconteceu? Pelo menos 3.000 pessoas foram batizadas. Está escrito aí no versículo 41 de Atos capítulo 2, está dizendo aqui, ó. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Imagine, irmão, nós estamos ensinando a palavra de Deus aqui, e nós estamos aqui oferecendo para vocês um novo nascimento, uma oportunidade de você receber o Espírito Santo, para que ele possa capacitar você para viver uma vida de fé em fé. E isso tem a ver com o quê? Com o batismo também. Aqueles homens creram e foram batizados. Graças a Deus, alguns de vocês já aceitaram. Então, graças a Deus, eu vou recorrer a algum de vocês, para que no dia 2, nós possamos realizar o batismo de vocês aqui, ó. Aqui temos um tanque pronto para esse fim. Nós vamos encher de água aqui. O pastor vai vir batizar vocês e vamos começar uma novidade de vida, ok? Aí no ato batismal os seus pecados são perdoados, e o Espírito Santo vem para te ajudar a caminhar, te ajudar a entender a mensagem para a salvação da vida de vocês. Amém? Vamos lá. Então a mensagem foi compreendida de forma a haver resultado. Ou seja, o Espírito Santo capacita a gente para que haja resultado. Além dos dons, quais são os frutos que o Espírito Santo desenvolve nas nossas vidas? Vamos lá, olha os frutos. Gálatas. Depois de 2 Coríntios aí, tem Gálatas. Vou silenciar esse abençoado aqui antes que meu passarinho toque. Ok? Veja bem, além dos dons, que é os presentes, a capacitação que o Espírito Santo desenvolve em nós, também tem os frutos. Ou seja, quais são os frutos que o Espírito Santo desenvolve na nossa vida? Vamos lá. Capítulo 5, versículo 22 diz assim, acharam? Diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então o Espírito Santo vem desenvolvendo em nós o quê? A capacidade de quê? De amar. Hoje eu conversei com um rapaz que eu conheci desde quando eu cheguei aqui em Porto Velho. O apelido dele é Pintor, porque a função dele é pintor. Para onde quer que eu vá, eu vejo o pintorzinho na bicicleta dele, ó. Rapaz, eu disse: Pintor, eu estou ficando velho, estou buchudo, e tu nunca mudou diferente. Ele disse assim: meu irmão, porque a minha vida é o seguinte, eu vivo todo tempo alegre. Eu vivo hoje, eu não me preocupo com amanhã não. Eu estou feliz hoje, amanhã a Deus pertence. Aí faz sentido. Agora eu estou vendo